A morte de um familiar é sempre um momento difícil. Além do sofrimento da perda, é preciso lidar com a burocracia que envolve a distribuição de bens. Veja o que diz a legislação sobre o tema e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na reportagem de Damares Bubans. Herança é o conjunto de bens, direitos e obrigações que a pessoa falecida deixa para os sucessores. No Brasil, desde 1988, a Constituição Federal assegura o direito de herança, garantindo que os bens sejam transmitidos aos herdeiros após a morte de alguém. O Código Civil também trata do tema e estabelece as regras do procedimento sucessório. Nós temos, em primeiro lugar, o cônjuge ou companheiro ou companheira, juntamente com os descendentes do falecido. Então, se o falecido tinha filhos ou netos ou bisnetos em qualquer grau, se o falecido não deixar descendentes, são chamados os ascendentes. Então, são pais, avós, bisavós, sendo que dentro dessas linhas há eliminações, né? Então, se eu tenho um pai vivo, meu avô não vai receber nada, por exemplo. Se eu não tiver nenhum parente entre esses, a herança é recolhida pelo município ou, no nosso caso aqui em Brasília, pelo GDF. Há ainda uma outra possibilidade, a do testamento, onde também podem ser indicadas pessoas sem nenhum grau de parentesco. A pessoa pode dispor de até 50% do seu patrimônio. Uma pessoa que é solteira, ela tem um patrimônio, 100% é o que representa o patrimônio dela. 50% é o que ela pode dispor em testamento se não tiver herdeiros necessários. Se ele não tiver herdeiros necessários, ele pode dispor 100%. É livre a disposição dele. O inventário é o primeiro passo a ser tomado para transmitir bens aos herdeiros e deve ser feito até 60 dias após o óbito. Caso contrário, uma multa pode ser aplicada. O inventário pode ser feito por via judicial ou extrajudicial em um cartório de notas, mas nesse caso são exigidos alguns pré-requisitos: que não existam herdeiros menores ou incapazes e que não haja conflito de interesses entre os beneficiários. Foi o que impediu Karina de tentar um acordo com a companheira do pai, para quem ele deixou em testamento parte da fazenda que possuía. Há mais de 15 anos, Karina espera poder tomar posse da parte dela na herança. Quando meu pai faleceu, não era possível fazer um acordo extrajudicial, porque meu irmão tinha herdeiros menores. Aí não tinha como fazer este acordo. Hoje eles são maiores, então eu tenho todo o interesse em celebrar um acordo. Antes da partilha, é preciso lembrar das dívidas do falecido. Para a lei, o espólio é o responsável pelo pagamento dos credores. Recentemente, 3 herdeiros recorreram ao STJ para pedir a extinção de uma dívida da mãe falecida, um empréstimo consignado em folha de pagamento. No processo, eles afirmaram que a extinção está prevista no artigo 16 da Lei 1050, que por não ter sido revogado, ainda estaria em vigor. E afirmaram também ser impossível penhorar o imóvel herdado por servir de moradia para eles. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, lembrou que o STJ já tem precedentes diante da edição da Lei 8.112 de 1990, no sentido de revogar as regras anteriormente estabelecidas sobre consignação em folha de pagamento. A relatora afirmou ainda que a aceitação da herança equivale à responsabilização pessoal, pois o contrário acarretaria no enriquecimento sem causa, que é vedado. A terceira turma entendeu que a morte do devedor não extingue dívida contraída. Uma coisa curiosa é que, depois que o patrimônio é distribuído, ainda assim as dívidas podem ser cobradas. Então, se não passou o prazo prescricional da cobrança daquela determinada dívida, você já pode ter dado bens do seu pai, pode ter dado bens da sua mãe, e o credor ainda chegar para recolher um pedaço desse patrimônio de modo a pagar as dívidas. A morte é um momento delicado para os familiares que ficam e pode gerar conflitos que arrastam o luto por longos anos. Vai fazer 2 décadas que papai morreu, parece que a etapa não encerra.